bonsai. E hoje nós vamos estar falando sobre transplante, podas, pessoal aí que está começando na arte do bonsai, para entender um pouco sobre como transplantar, como cuidar de uma planta. Então agora nós estamos na primavera, né? Início da primavera, e nós estamos começando agora a fazer os transplantes das nossas plantas, né? Quando transplantar? Isso é uma das perguntas bastante importantes, né? Porque muitas vezes você não precisa transplantar, né? Mas no caso aqui, essa aqui é uma Carmona, é uma planta que é bastante antiga minha. Vocês deram uma olhadinha nela e já tem um bom tempo aí de trabalho, poda radical, ainda tem cicatrizações para fechar, mas já é uma planta com uma certa estrutura, né? E se vocês observarem também, vocês vão ver que ela está com a parte das folhas, a parte verde, rala assim, né? Um pouco parte verde, parada, ele está em hipoatividade. E a gente observa que algumas vezes, quando acontece isso, né, é por conta do substrato, tá? E essa planta aqui já tem 2 anos que foi transplantada e está na hora da gente trocar o substrato dela. Então, uma das razões que a gente faz essa troca do solo é que depois de um certo tempo ela começa a saturar e aí a gente tem que trocar. Então, você tendo a visibilidade dela, eu conheço essa planta, é uma planta que ela dá muita folha, ela fecha totalmente a folhagem, a copa fica totalmente fechada e ela está totalmente rala assim, né? Com poucas folhas, está paradinha, não é de agora, já tem um tempo. Então, com isso você vai observando e prestando atenção de como cuidar dessa sua planta. No caso aqui, não observando nenhum outro problema, a nutrição está adequada, mas ela não está se desenvolvendo. Então aqui no caso é um problema da saturação do substrato. Bom, então vamos começar fazendo esse transplante. Vamos estar soltando então aqui as laterais. Sempre é bom quando você for transplantar, você deixa essa planta mais seca, não deixa com a umidade, né? Aí você trabalha melhor seu substrato, tá? Nós temos aqui uma muda de caliandra bem aqui, ó. Quer ver? Tava com ela no vizinho aqui. Caliandrinho. Bom, então a gente soltou aqui as laterais. Ela aqui, ela já estava com arame, eu já tirei o arame de fixação dela. Taigold ainda aqui socando aqui, né? Bota aqui na lateral. Então tá aqui, pessoal, olha só como é que ela tá, né? Então é por conta disso aqui, ó, que ela não tá desenvolvendo, entendeu? Tem muita raiz, ela saturou toda a área aqui do substrato. Planta tropical, vocês têm que fazer isso, né? Senão ela não desenvolve, ela fica parada, começa a perder a qualidade dela, tá? Então isso aqui é uma obrigatoriedade, principalmente nas plantas tropicais, tá? Então agora aqui nós vamos estar fazendo esse trabalho na raiz, né? Tirar um pouco o substrato antigo. Ó. Importante mostrar também, ó, a ramificação que dá, é uma cabeleira, né? Então isso aqui é que define uma boa raiz do bonsai, tá? Porque a gente sabe que quanto mais ramificações e raízes finas no bonsai, melhor, tá? Mas você pode observar que
que as raízes já estão meio ficando escurecidas, né, enfraquecidas. Então são raízes velhas e você tem que podar essas raízes velhas, tá? Então, vamos tirar aqui o substrato que está agarrado. Uma boa parte dessas raízes você vai tirar, né? Uma boa parte dela você tira. Musgo também você tira um pouco aqui, não tem que ficar aqui o musgo, a gente põe o outro, ou ela cresce mesmo. O excesso de musgo aqui, assim, ó, também é prejudicial para a planta, né? Porque tem muita umidade no tronco. Já vamos fazer uma limpeza geral nela, tirar aqui algumas cracazinhas. Esse musgo que está grudado aqui também nós limpamos. Então aqui, ó, nós estamos com uma situação do Nebari, né? Já há um tempo pensando sobre o Nebari. Essa é a frente dela aqui e nós vamos tirar essas duas pernas que estão na frente aqui. Vou tirar pelo menos uma agora para ver. Já estava rachada, né? Acho que vai ficar melhor sem essas duas aqui na frente. Melhorou. Então tá aqui, pessoal, plantinha. As raízes aqui também estão bem fortes. E vamos cortar um pouquinho do excesso. Lembrar que a gente tem que usar sempre uma tesoura bem afiada. Tirar aí algumas raízes que estão velhas. Taigold aqui, ó, com micoriza. Vê que tem raízes que já estão apodrecidas, né? Porque elas estavam muito socadas. E a gente tem que revitalizar isso. Refazer toda essa ramificação é importante. E para que a gente consiga fazer uma boa ramificação, ter raízes novas, você tem que transplantar, né? E o substrato teu tem que ter uma condição favorável para que ela consiga a ramificação dessas raízes finas, né? Essas raízes finas aconteceram por conta do tipo de substrato que você está usando. Deixa eu fazer aqui uma colocação, tá? Toda vez que você tem vamos supor, uma pedra no caminho de uma raiz, né? A raiz vem em direção à sua pedra, ele bate e se divide em duas. Se você tiver outra pedra na frente dela, se divide em duas. Toda vez ela vai se dividir. Então, esse tipo de solo com esse substrato, que é o caco de telha, por exemplo, que a gente está usando, e o pedrisco, além da função de aeração, né, de boa drenagem, ele também tem a função de ramificação das raízes, tá? Por isso que dá essas raízes bem fininhas aí, toda ramificada, tá? E a ramificação é importante também porque ele aumenta a sua área de troca de nutrição, tá? Quanto mais ramificada a sua raiz, é melhor, ou seja,
é preferível um monte de raizinha fina do que uma raizona grossa esticada, né? Num vaso de bonsai é muito mais importante as ramificações em grande quantidade, tá bom? Essa fica a dica aí para vocês. Então, pessoal, é o seguinte, ó, pra gente proteger o fundo do vaso, né? Esse buraco aqui nós estamos usando o mesmo vaso, reaproveitando ele. E eu quero colocar esse vaso aqui, essa proteção dessa tela aqui. Vou mostrar aí como é que a gente faz, tá? Então, eu faço com arame de alumínio, no caso, estou usando, né? Eu vou fazer essa fixação aqui. Então nós fazemos isso, tá? Você vai ver que não é tão difícil, no começo fica um pouco confuso, mas depois vocês já vão entender aí como é que é a ideia da borboleta. Então você tem aqui, ó, a borboletinha. Aqui assim, tá? Sempre do mesmo lado, ó, tá vendo? Sempre do mesmo lado, olhando assim, ó, sempre do mesmo lado. E aí, quando você fizer isso, você só vai abaixar aqui, ó. Abaixa aqui e abaixa aqui. Ela vai ficar assim. A distância entre esses dois pezinhos aqui, ó, é o buraco, ó. Tá vendo? Eu já sabia, por isso que eu... Tá? Aí você vai colocar na tela, né, ó. Botar na tela. E nós colocamos no fundo do vaso, dessa forma. E damos aquela girada aqui no fundo, fixando os pezinhos aqui assim, ó. Entendeu? Ótimo. Isso aí tá fixado, beleza? A vantagem aí de alguns vasos é o seguinte, esse aqui, por exemplo, ele já vem com esses furos aqui, ó, que já são próprios para você fixar com arame, tá? Mas também a gente pode usar o próprio furo aqui. No caso, eu vou usar esse aqui, os mesmos furos da drenagem aqui. Por quê? Porque ele tem um nemare grande e aqui ele vai ficar um pouco estranho eu fixar ele aqui. Então eu vou botar ele aqui assim, ó. Então quem não tem o sistema de furos aqui na lateral, vai usar no sistema de drenagem mesmo, nos furos de drenagem. Então, no caso aqui, ó, boto pra lá. O outro lado, vamos deixar fixado com 2 arames. Então nós vamos estar assim, ó, aqui e aqui, tá bom? Então vai ficar assim. Agora nós vamos vir aqui com o nosso substrato. Vamos lá, esse substrato que tem aqui, 30% com caco de telha, 30% de pedrisco, 30% de pinos triturado e 10% de carvão. Triturado e lavado também, tá? No vaso, nós vamos colocar uma bitola de substrato mais grosso para fazer um pouquinho de drenagem aqui. Depois a gente vai usar a bitola mais fina. Então agora um caco fino, uma camada bem fina no fundo da grossa, né? Só para trampar aqui. Camada fina, vamos espalhar bem. Essa é a bitola grossa, né? Certo? E aí vamos lá aqui, ó, no fundo fazer uma bitola mais fina.
Uma outra camadinha. Sempre vou deixar um pouco mais alto. E agora nós vamos aqui plantar ela, né? Os pontos de fixação, ela não precisa ser todo a raiz, né? Ela pode ser em lugares mais são importantes para você fazer uma boa fixação nela, né? Você não vai demorar muito, ele fica esteticamente não fica legal, mas para a planta depois é importante, tá? A gente vai proteger aí para ela não machucar o tronco ali. Muito bem. Então, muito bem fixada, né? E aí complementamos o nosso substrato aí. Vamos usar um hashi aqui, ó, para vocês acharem os bolsões de ar que vão estar aqui escondidos embaixo aqui, ó, e que a gente precisa preencher com o nosso substrato, ó. Então você vai procurando os bolsões, ele vai entrando nesses vãos, né, onde não tá lá o substrato. Quanto que é? De coleção, meu velho. Então, pessoal, a gente já terminou aqui a parte do transplante, né? E já jogamos água aqui e tal. Pode usar um hormônio enraizador também para melhorar o enraizamento, né? Vamos só fazer aqui implantar aqui uns musgos, né? Musguinho para dar aquele contraste no nosso substrato. O ideal é que você não entapete toda a planta, né? Só uma parte dela, é mesmo para fazer um contrastezinho. Algumas partes. Isso aí. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a desfolha
mostrar toda a estrutura dela, porque a gente tem que fazer algumas podas na copa dela, que está muito mal distribuída, com galhos cruzando, então a gente tem que fazer essa manutenção também. Então vamos começar a fazer aqui a desfolha, né? É bem simples, com o dedo mesmo. Você vai tirando aqui, ó. E também eu estou fazendo essa desfolha porque as folhas, essas que estão aqui, elas estão meio paradinhas e tal. E com essa desfolha você vai estimular novas brotações, né? Esse é o objetivo. Então, já que você vai querer ramificações e desses galhos secundários aí para chegar no terciário, né? Então nós vamos precisar fazer essa desfolha também, que ela estimula aí. Então, pessoal, agora olha só, depois de então alguns dias, né, 2 semanas que ficou aí depois da desfolha que nós fizemos, ocorreu essa brotação. E com essa brotação agora nós vamos selecionar alguns galhos, que nem todos os galhos brotaram, né? E a gente precisa fazer a seleção de alguns galhos e mostrar também que a sobreposição de galhos a gente tem que tirar, tá certo? Então a gente vai analisar os galhos que estão brotando, aqueles que estão com pontos, por exemplo aqui, que está com essas falta de refinamento, a gente tem que começar a trabalhar elas para que ela fica com bom acabamento, né? Ela brotou aqui, ó, e tem essa parte aqui que está aqui, que a gente tem que estar fazendo refinamento. Mas basicamente é que a gente não pode deixar uma sobreposição de galhos e cruzamento dos galhos também, tá? A gente consiga mostrar a estrutura melhor da planta, né? Vou tirar um pouquinho aqui que está muito longo. Para cá, ele cruzando com outro de lá, né? Então, no caso, como nós já temos esse galho, eu vou tirar aqui, né? Nós não precisamos ter no mesmo local o mesmo galho, tá? Deixa eu encurtar aqui, ó, tá vendo? Tá indo em direção a esse galho aqui, nós então vamos tirar para cá. Ele vai correr uma brotação para cá agora, nessa direção. Mas é a questão do refinamento, né? Essas pontas secas aqui nós vamos tirando, que ocorreram as brotações aqui laterais. E são brotações antigas também, que você vai ter que fazer o acabamento, tirando o que já morreu, né? Galinhos finos. Aqui também tá acabamentozinho. A parte interna dela também aqui. Sabe, são galhos antigos, velhos, né? E que retraíram. Ó, tá vendo aqui? A carmona, ela tem muito disso, viu?
Isso fica esses carocinhos assim, depois que ocorreu a brotação, ó. Esse galho aqui, por exemplo, ele tá seco, ó, tá vendo? Ele não vai brotar, então a gente já vai e tira aqui. É uma retração dela mesmo, né? Então, pessoal, é o final agora do nossa demonstração de como transplantar um bonsai, né? Isso aqui é o final, depois do refinamento, né? E depois de 2 semanas aí de brotação que a gente fez. Eu fiz aí algumas podas, né? De alguns galhos. Essa sensação de equilíbrio da planta. Né, primeiro copa aqui maior, depois vem a segunda parte posterior, fazendo o fundo e o ápice da planta, né? Tá? Isso aí. Basicamente é isso para hoje, tá? Da demonstração de transplante para os iniciantes, como fazer um transplante numa planta já como bonsai, tá bom? Quero agradecer novamente a vocês a audiência do nosso canal. Acompanhe aí os nossos outros vídeos falando um pouco sobre a arte do bonsai, tanto no blog até mesmo nos nossos canais aí. Grande abraço a todos, até uma próxima vez.